boa noite! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série De Líder para Líder, o podcast em que toda quinta-feira eu recebo um líder aqui no nosso perfil para justamente compartilhar a sua história, os seus desafios, erros, acertos, e você está sempre mais que convidado para participar deste momento gostoso, desse bate-papo bacana. Bom, o tema de hoje, o tema que nós vamos abordar na live de hoje é o lado B da liderança, o que os livros não te contam. Sejam muito bem-vindos, vão entrando, pessoal, boa noite. Boa noite, Eduardo, boa noite, Amélia, boa noite, Pri, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Jefferson, muito boa noite. Bom, e a convidada de hoje é uma pessoa muito especial, tá? Eu trabalhei com a Pri já tá aqui na sala, eu trabalhei com ela na Softplan, trabalhamos junto na área de recursos humanos, na área de desenvolvimento de pessoas, né? E hoje ela é uma grande amiga, né? É líder também dentro de uma empresa, ela também trabalha com desenvolvimento de carreiras. Eu vou apresentar ela então e vou chamar ela para entrar para a sala para a gente começar esse bate-papo, que eu acho que vai ser muito quente essa conversa. Um tema muito polêmico pra gente lidar hoje. Bom, eu vou ler aqui, tá, gente, a bio da Pri. A Pri, ela é psicóloga, tá, de formação. Ela é head de RH numa startup de tecnologia. Ela é fundadora da Psi.co. Ela atua há mais de 20 anos na área de RH, desenvolvendo pessoas e negócios. E há mais de 4 anos ela dedica-se também ao atendimento, ela faz atendimentos, né, como mentora de carreira na área clínica na Psi.co, que é a clínica, né, que é a clínica dela, que ela atende. Bom, deixa eu chamar a Pri aqui para entrar para a sala para a gente começar esse bate-papo aqui sobre esse tema muito polêmico. Oi, Olá, Pri! Boa noite, tudo tudo bem? bem? Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Rô. Gostei bastante da tua introdução, obrigada pelo carinho. Trabalhamos juntas. É o maior prazer estar aqui no teu canal, te admiro muito o trabalho que você vem desenvolvendo aí com líderes. Vamos tocar aqui o máximo que a gente puder, trazer conhecimento, trazer a parte prática, trazer os nossos muitos anos de experiência, né? Então, estou à sua disposição. Ai, obrigado, Pri. Tô bem feliz de você ter aceito esse convite. Vai ser uma troca muito bacana. Eu Legal. já vou falar para o pessoal aqui, né? Em qualquer momento que vocês quiserem interagir, mandarem perguntas, enfim, para a gente responder aqui para vocês, ou mesmo para interagir conosco, a gente vai ficar bem feliz de ter essa interação com vocês, tá? Então vamos lá, Pri. Esse tema é bastante polêmico, né? O lado B da liderança, o que os livros não contam. Exato. Você sabe que eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? É um tema que chama bastante atenção, porque longe de nós, né? Assíduas leitoras, a gente ama as obras clássicas e as obras novas sobre a liderança, a gente lê para se atualizar, para nos atualizarmos de ferramentas para os nossos liderados, mas longe da gente não querer que as pessoas leiam, né? Na verdade, o nosso intuito aqui é trazer mesmo essa luz da prática, né? Nem tudo está mesmo nos livros, a gente tem situações muito novas na vida, né? No dia a dia da liderança, e é por isso que a gente está trazendo esse tema, os mitos, né? E que os livros não nos contaram e que de repente a gente vivencia nas nossas próprias peles e também ajudando os nossos mentorados, né? Que são líderes em desenvolvimento, assim como nós, né? Para sempre. Exatamente, Pri. Nossa, isso que tu traz é bem verdade, porque o que que acontece, né? A gente às vezes fica muito apegado ao que a teoria, né? Ao que está presente na teoria que você bem colocou, o que os livros, os clássicos trazem para nós de conhecimento, que a gente jamais vai jogar esse conhecimento fora. Mas é diferente o que a gente vivencia na pele, né, Pri? O que a gente já passou dentro das empresas, o que a gente vê, os líderes que a gente mentora passando, né? E o que a gente vê ainda dentro das empresas onde a gente está, os desafios que a gente convive. Então, acho que vai ser muito rica, assim, essa troca. Eu já Exato. queria entrar de cara, assim, num tema
que é o tema do líder microgerenciador, Pri. Eu queria, assim, já tacar uma pergunta aqui para você, pode ser? Pode ser sim. Tá. Pri, você acha importante supervisar minuciosamente, né, cada detalhe do trabalho das equipes para garantir, enfim, que os resultados eles sejam mais satisfatórios? Essa é polêmica mesmo, né? Porque a nossa tendência inicial, sempre, né, ao assumir uma posição de liderança quero que tudo dê certo, quero que as pessoas façam como eu fiz, né, quando eu era especialista, quando eu era alguém, né, que estava executando a maior parte do meu tempo. E essa é uma tendência muito grande dos líderes, né? Eu sou tão bom, né? A gente acredita que a gente foi promovido porque a gente era um bom especialista, um bom executor. E na medida em que a gente vai assumindo posições de liderança mais complexas, a gente percebe que fica um pouco impossível fazer esse gerenciamento de todos os detalhes. Então, tem duas respostas, né? Sim, é importante supervisionar, e depende do quanto você vai supervisionar determinadas equipes, né? Então, depende, número um, por exemplo, do nível de maturidade do seu time. Então, se você tem um time de assistentes ou de analistas júnior, ou um número grande de estagiários, e que você não possa ter um layer intermediário entre você e essa equipe um pouco mais júnior, isso com certeza vai demandar uma supervisão maior. Porque você precisa, além de ensinar, garantir que os resultados sejam mais satisfatórios, como foi a sua pergunta. À medida em que você consegue desenvolver esse time, eu sei que é difícil, né? Porque você, como líder, faz bem a execução. Você acredita nisso. Mas é importante deixar as pessoas agirem e executarem da forma em que elas aprenderam. E você faz uma supervisão através dos resultados que elas trazem e até mesmo dos não resultados. E ajudá-las a perceber que naquela execução o resultado esperado não foi satisfatório. Então, é importante supervisionar sim, sempre, mas num grau de supervisão que não te sugue totalmente para a operação, porque senão você não vai fazer a gestão. Você não vai fazer a gestão para cima, para os seus pares, dos negócios que você precisa pensar estrategicamente. Então, a supervisão é importante, mas é um mito do gestor microgerenciador que ele garante ali os resultados sendo microgerenciador. Não acredito nisso. Mas em determinados níveis de maturidade de time, com certeza ele precisa ficar um pouco mais de tempo ali, né? Exatamente. Exatamente. Bom, depois eu vou entrar numa situação específica, né, que eu tenho atualmente, né, dentro das nossas operações. Eu acho que daí cabe um exemplo um pouco melhor, assim, até para a gente focar, né, mais a fundo, assim, cavocar um pouco mais nesse tema, né? Pri, e se as coisas não saírem exatamente como deveriam? A culpa é do líder? Que não acompanhou quando ele não está ali fazendo o microgerenciamento, né? Então, aí tá, ele precisa, na forma de fazer gestão dele, que a ausência dele não seja sentido como ausência dos resultados que ele tem a expectativa, ou que a organização tem a expectativa, e que os acordos firmados entre líderes e liderados estejam vigentes, independente da presença ali do líder, né? Então, é muito importante que o líder faça esses acordos, entenda e compreenda os entendimentos dos acordos feitos entre ele e os liderados, para que eles compreendam o que é a expectativa, independente daquela supervisão acontecer de forma presencial, de forma muito intensa. Mais uma vez, depende do grau de maturidade. Mas, às vezes, quando as coisas saem como não deveriam, depende do impacto do que deveria ser feito e do que não foi feito. Então, com certeza, o líder tem uma parcela de responsabilidade, sim, em relação a quando as coisas não acontecem, né? Eu já tive um caso como esse, né? Eu tive uma assistente que fez um erro muito grande e aí cogitou-se o processo de desligamento dela. Eu falei, não, se alguém tiver que perder o emprego aqui, essa pessoa sou eu sou responsável por essa cadeira, ela é uma assistente, ela errou, a comunicação do gestor para ela não foi clara e ela fez o que ele pediu, só que ela não deveria ter mandado toda a informação, por exemplo, né?
Então, às vezes, o líder precisa bater essa responsabilidade. Ele, com certeza, é responsável pelos resultados da área dele, e dependendo do grau de maturidade de quem errou, ou como as coisas não aconteceram exatamente, né, do que se contratou a fazer, ele precisa, sim, assumir a responsabilidade, com certeza. Mas não relativamente ao microgerenciamento. As pessoas precisam entender o seu grau de autonomia dentro do que se é esperado, independente de um microgerenciamento, entendeu? Essa é a diferença que eu vejo. Até porque, né, o líder está ali também no papel dele de delegar tarefas, né? E aí, se ele acaba, né, enfim, fazendo ali eventualmente o microgerenciamento, acaba que as pessoas elas não vão ter oportunidade de se desenvolverem nas suas funções, dentro das tarefas, né, que lhe foram delegadas. Sim. Então, eu também concordo contigo em relação a isso. Exato. E uma outra pergunta em relação a esse tema: supervisionar intensamente o trabalho, né, não previne erros, não garante a qualidade, Pri, das tarefas, a execução, né, dos processos? Eu acredito que intensamente é diferente de uma cadência que haja respeito e qualidade e um acordo de entendimento entre as partes. Então, quando há, como a gente falou, eu acredito que previne sim erros, garante qualidade, a supervisão é importante. Eu sei que muitas vezes não é algo que o colaborador espera em determinados momentos, que sejam em determinados momentos mais intensos do que outros. Realmente, né, nós todos, né, a gente tem vários tipos de gerenciamento, eu tenho, né, os meus times possuem, pessoas que estão abaixo de pessoas que eu gerencio também possuem. Então, esse tipo de acompanhamento precisa ser visto como algo normal, respeitoso, e quando esse combinado ele é compreendido entre as duas partes, eu acredito que previne erros e garante qualidade. Quando essa intensidade ela tem a ver com controle e tem a ver com aquela falta de confiança do gestor nas pessoas, eu acho que é pelo contrário, porque as pessoas se sentem pressionadas, elas não têm autonomia, elas ficam sempre pensando o que ela quer, como é que eu faço do jeito que satisfaça o que ela deseja, e as pessoas perdem a naturalidade dos seus próprios talentos, né, daquilo que elas precisam fazer no dia a dia. Então, eu vejo que, nesse sentido, esse microgerenciamento, ele é um tiro no pé. Realmente, as coisas começam a dar errado, as pessoas erram mais, elas ficam muito tensas, né? Quando você acorda intensamente, ocasiona uma pressão muito forte sobre o trabalho delas. Então, nesse sentido, os gestores precisam estar muito atentos se esse comando, esse controle faz parte de uma falta de confiança, uma falta de profissional, que as pessoas, né, não podem nem devem performar sozinhas, ou se é algo que é necessário ser feito e que as pessoas precisam entender que naquele momento ela está fazendo um gerenciamento um pouco mais intenso, que dali a pouco aquilo, né, em outras atividades, vai ser mais ameno, porque o grau de confiança e maturidade vai crescendo à medida em que as pessoas vão se desenvolvendo juntas, tá? Perfeito. Acho que é bem isso, eu também concordo exatamente com a tua linha de pensamento. Pessoal, para quem entrou depois, né, quando a gente já estava aqui iniciando a nossa live, sejam muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Eu sou a Robertuol, né, e a convidada dessa noite é a Priscila Santana, ela é psicóloga, ela também ocupa um papel de liderança estratégico. E hoje ela é minha convidada, né, como líder aqui para a gente fazer esse bate-papo e falar um pouquinho sobre os desafios da liderança, as dificuldades, né? Ela vai contar um pouquinho também dos desafios delas ao longo da live, né, Pri? Assim eu espero. Exato. E fique bem à vontade para interagir, mandar perguntas aqui. O tema da live de hoje é os desafios da liderança, o que os livros não te contam. A Roberta mandou uma aqui. Acredito que gera dependência também. As pessoas acabam perdendo a responsabilidade ao longo do tempo e delegando para cima. Concordo com isso, Roberta. Criando a dependência da figura do líder, né? Que daí fica ali e não consegue, né? Muitas vezes sair daquela operação que acaba consumindo ele, porque justamente ele fica ali fazendo muito o papel do microgerenciamento ou essa atividade bem operacional. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas às vezes esquece, né, que tem também um papel bem estratégico e importante que ele precisa se preocupar e estar atento no seu dia a dia. Tem algum exemplo, Pri? Algum que
que tu queira compartilhar em relação a esse tema? Senão a gente vai embora. Na verdade, sou bem pouco microgerenciadora, né? Na verdade, o meu caso é um caso que eu preciso estar sempre atenta, porque os times que eu fiz a gestão de uns tempos para cá são times menos maduros profissionalmente, né? Menos experientes. E nesse sentido, é importante aquela dedicação no sentido de criar autonomia, criar confiança, delegar da forma correta, mas às vezes está um pouco mais próximo, como eu falei esse case para você, né? Que foi um caso em que essa assistente ela tem um nível de contato muito grande com o nível de gestão da empresa, né? Ela atende como um business partner, mas ela é uma assistente. Então, ela meio que atende esses gestores que fazem solicitações e às vezes não passa por um filtro e que eu deveria passar por esse filtro mais vezes com ela, né? Então, esse erro, né? E aqui a gente vai também, pessoal, dividir com vocês, né, vulnerabilidades na nossa gestão, para que vocês entendam que essas vulnerabilidades que não estão nos livros também, não nos ensinam, né? Porque cada momento é um momento muito único na cadeira de liderança. São esses momentos de vulnerabilidade que nos fazem pensar, reagir, né, construir novas habilidades. Então, a gente vai falar bastante de movimentos de vulnerabilidade. Eu vou abrir aqui o coração também para vocês entenderem o quanto de vulnerabilidade existe ainda e sempre vai continuar existindo, mesmo estando, né, em posições que as pessoas consideram que precisaria ser ideal, né, precisaria ser perfeito, e que, na verdade, a gente continua a nossa trajetória de evolução e conhecimento. Então, nesse sentido, Rô, eu acho que, na minha visão, meu movimento é o de estar um pouco mais microgerenciando, né? Mais uma vez, aprendi muito sobre as questões de diferença de maturidade de time. Sempre fui muito contra, eu sempre fui a favor desse mito, né? O mito do microgerenciamento. Isso não é bom, né? Então, eu sempre lia nos livros, o líder ideal não é microgerenciador. E eu construí sempre essa percepção. Quando você tem diferentes times de maturidade, como esse que eu enfrentei pela primeira vez, não vou microgerenciar, a pessoa sabe o que está fazendo, é formado e etc e tal, você se vê no movimento calma, né? É um assistente, é um analista júnior, é um estagiário, é um especialista, é alguém que faz uma dobradinha com o seu nível de conhecimento, porque às vezes você não precisa saber tudo, mas se você tiver alguém que saiba, ele faz uma dobradinha contigo e aquela equação fecha, né? Exato. Então, nesse movimento é um case importante de uma vulnerabilidade que eu acho que eu tenho evoluído bastante nos últimos tempos. Bacana. Pri, compartilhar isso conosco é bem legal. Tu sabe, Pri, que a gente tem, né, duas cafeterias e quando a gente abriu a primeira cafeteria, ela é dentro de um shopping, a gente passou praticamente um ano assim dentro da operação por várias questões, né? A gente tinha uma insegurança em relação ao conhecimento da equipe, nem nós tínhamos ainda a segurança, né, do conhecimento técnico ali da operação no dia a dia, a gente não tinha domínio da dinâmica. E no começo a gente ficou muito tempo dentro da operação, a gente entrava de manhã e saía à noite do shopping. Aí isso começou a ficar exaustivo, né? Porque a gente tem outras coisas, né? Outros trabalhos, enfim. E aí a gente desenvolveu a equipe, eu contratei uma pessoa para coordenar o time, eu desenvolvi, treinei ela, dei as ferramentas, né? Mostrei os caminhos. E depois, a gente saiu da operação e a gente já está indo para o 4º ano de operação e ela funciona super bem dessa forma. A gente não está na operação, mas porque a gente tem uma equipe muito madura, muito comprometida, que estão conosco desde o início e que a gente conseguiu dar as ferramentas ideais, né? Lapidar eles para que eles desenvolvam um bom trabalho. Aí, a gente abriu a segunda loja. Na segunda loja, a gente contratou a equipe, uma equipe muito júnior. A gente fez o treinamento ali, né, técnico, que precisa, o treinamento inicial para o básico do que uma operação de cafeteria precisa. E a gente ficou ali um mês e um pouquinho com a turma e a gente falou assim, vamos sair da operação, tá tudo certo, tá tudo controlado, tá tudo dominado, né, tá funcionando perfeitamente bem. E não deu certo, Pri. Porque era uma equipe muito júnior.
porque era uma equipe muito nova, eles não tinham o conhecimento, a maturidade. Então, assim, começou a dar tanto problema, que a gente teve que voltar para a operação. Algumas pessoas saíram, outras vieram novas, né? E a gente foi treinando e desenvolvendo. E assim, hoje eu não tenho segurança ainda, tá? Mesmo depois de um ano e pouco da segunda loja aberta, não tenho a segurança de deixar a equipe totalmente sozinha. Então, aquilo que tu falou antes, né? De nível de maturidade da equipe. A gente precisa estar atento a esses pontos para saber, né? O momento certo de sair, deixar, delegar, enfim. Tem um ponto nisso que você falou que eu lembrei que é muito importante também. E a maior parte dos líderes que eu atendo em mentoria, eles estão ainda treinando esse processo, que é você escolher os processos em que as pessoas podem errar e que você vai deixá-las errar. Eu tenho um case, né? Eu também tive uma assistente há algum tempo atrás, que ela estava aprendendo, só que ela era responsável por enviar, de tempos em tempos, um e-mail para todos os colaboradores, falando sobre dicas, sobre, enfim, dicas de saúde, dicas de comportamento, o que nós temos na empresa, tipo um endomarketing. E aí, de repente, eu me deparo com a situação, né, de que eu tinha que supervisionar, eu tinha que fazer a revisão de tudo que ela enviava, de todos os textos, de todas as palavras, de toda a ortografia, tinha erros de concordância verbal, nominal, enfim. E aquilo estava me sugando muito, aquela operação, porque era semanal, enfim, eu tinha que corrigir, né, enfim. E eu pensei, cara, eu acho que as pessoas também, às vezes, precisam sentir um pouco o impacto dos seus próprios trabalhos, né? Cada um tem a sua autonomia, tem a sua cadeira. Eu sou responsável pelos resultados que a gente acorda, mas cada uma dessas cadeiras, elas pertencem a uma pessoa adulta e que ela precisa olhar para essa cadeira e se sentir responsável por fazer aquilo dar certo. Então, de certa forma, eu deixava essa pessoa errar. E claro, né, numa medida mais simples, não aquele erro que eu comentei, né, muito mais à frente dessa experiência, mas erros pequenos para depois ter um impacto sobre o trabalho, a pessoa sentir e ela aprender através daquilo. Porque se a gente sempre for responsável por, né, ensinar, trazer a responsabilidade, as pessoas não aprendem, a gente protege muito essa equipe. E é uma equipe adulta, eles precisam agir como donos dessas cadeiras, né? Então, Exato. eu deixo errar. É meio polêmico também, pessoal, mas é uma tática que eu utilizo. Eu deixo errar. Depois que saiu, ou você viu que as pessoas falam, eu mando e-mail, eu mando print, envio. Não vou revisar da próxima vez. Se fez o duplo check, faz o triple check, faz 4 vezes. Mas olha como não é legal. Olha a nossa imagem, como RH e etc, né? Então, eu faço depois que aconteceu, trago o case e mostro. E aí dá um impacto e eu vejo que isso tem funcionado bastante. É uma ferramenta muito prática que eu utilizo, deixar as pessoas errarem e aprenderem com seus próprios erros. Desde que sejam erros, claro, né? Sim. Controlados, menores, que não afetem aí os negócios, nada nesse Exato. sentido. Mas isso é muito importante. A gente tem essa prática também, Pri. A gente também deixa as pessoas, porque a gente acredita muito no que o erro ele faz parte. É isso. E se a gente ficar sempre, né, evitando que isso aconteça, as pessoas podem ter medo de errar. E eu não quero uma gestão pelo medo, sabe? Uma liderança onde as pessoas, meu Deus, se eu errar, o que pode acontecer? Quais são as consequências disso, né? Que também daria outra. A gente poderia até polemizar isso aqui, né? As consequências do erro. Mas a gente Medo do erro, entende. medo de errar, né? E, pô, as coisas que mais a gente inova foi depois que a gente quebrou muito a cara, né? Depois que a gente aceitou, deu risada. E, obviamente, tem coisas que impactam muito e não devem ser repetidos, com certeza, né? Porque daí realmente tem consequências no nosso futuro naquela cadeira. Mas tem coisas como essas, como a que você fez também, que fazem parte, né? Não tem tem uma importância muito grande na saúde da empresa, né? O medo, ao Marcos aqui, o medo de errar impede o desenvolvimento, exatamente. O crescimento, o desenvolvimento, né? Tanto do profissional quanto do líder, de ambos. Eu procuro não fazer com que isso seja muito forte. Mas quando o erro acontece, eu trago com seriedade.
a gente discute com seriedade, a gente vê que é um erro, que não tem problema, saiu, ok, mas vou aprender. E aí, depois, outro dia, página virada, clima, ok, né? Mas trato com bastante seriedade, sim. Mas não crio um ambiente de terrorismo, né? Exato. Para que isso não possa repetir, né? Ah, isso não pode acontecer de novo e tudo. De Então, forma nenhuma, exatamente. Acho que é corrigir a rota, dar o feedback, né? Apontar a direção, mas não. exato. Vamos ver. Tem um comentário aqui da Jaque. A Jaque foi tua liderada, Pri, depois sua mentorada, né? Ela falou que ela evoluiu significativamente na carreira. Autonomia com responsabilidade, tolerância ao erro para permitir a criatividade e deve ser protagonismo. Bem dentro Perfeito. da linha que a gente também acredita. Ela já está anos-luz, já é aquele tipo de liderada que já está, é melhor que a gente dá espaço para realmente a pessoa, né, subir, Exatamente. crescer, prosperar, e é desse tipo de pessoas que a gente quer sempre, né, dar espaço, muito, eu não tenho esses medinhos não, isso é muito legal. Obrigada, Jaque. Que Rô, legal. agora eu tenho um mito aqui, um mito Hum, forte. O mito do líder democrático. Líder popular, amigão da equipe. Eu e Jaque, por exemplo, aham, somos muito amigas, mas a gente tinha a nossa persona bem construidinha ali, né? sim. As relações, os acordos, né? O que você acha, Rô? Você acha que ao ouvir, incluir todo mundo nas decisões, o líder sempre será querido por sua equipe? Eu não acredito nisso, Pri. Eu acho que é impossível agradar a todos, impossível incluir a todos nas decisões, né? E não acredito nessa teoria. Para mim, esse é um mito mesmo, tá? Porque um time ele é feito de pessoas e as pessoas elas são diferentes, elas pensam de maneira diferente, né? Uma você vai querer puxar a brasa para o seu assado, a outra para o outro. E eu acho que o líder, quando ele tenta fazer isso, ele acaba não fazendo o que ele precisa fazer de fato, né? Fazer as coisas para agradar os outros, né? Enfim, ele precisa pensar no time como um todo, em ações coletivas, em ações que beneficiem a equipe, né? E, ações que beneficiem a organização, em estratégias, né? Importantes para a empresa, para os resultados da organização, mas não acredito nessa teoria, não. Você acha que ele perde a autoridade se ele se transformar em amigo das Eu pessoas? acho que ele perde, Pri. Eu acho que ele pode deixar de fazer o que ele precisa fazer, porque um excesso de amizade pode, sabe, bloquear um pouco essa autoridade que por muitas vezes ele vai precisar ter. Às vezes ele vai precisar dar um feedback um pouco mais duro, corrigir a rota, chamar atenção em algum ponto, sabe? E nem todas as pessoas compreendem isso da mesma forma. Algumas pessoas vão achar que ele está sendo injusto, né? Ou se ele é muito amigo de alguém, as outras pessoas também podem se sentirem injustiçadas, né? Então, eu acho que sim, eu acho que ele pode perder a autoridade quando ele tem uma relação muito amigável com o time. Uhum. Principalmente se a equipe não tiver a maturidade de entender, né, a atividade, né, que envolve o processo de liderar. Aham. Eu E tenho eu uma. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia até citar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo em uma das nossas operações. Eu contratei uma pessoa para liderar um dos times e eu inclusive tive dificuldade de perceber a confiança daquelas pessoas, daquela equipe naquele líder, porque ele tinha uma preocupação em agradar todo mundo. Algumas pessoas passaram a não respeitar mais, sabe, o trabalho dele no papel de líder. Justamente Entendi. por conta. E eu dava esse feedback, sabe? Eu dizia assim: olha, fulano, né? Eu entendo o teu perfil de querer agradar as pessoas, de querer estar próximo, né? Mas eu não acho que isso está te ajudando. Acho que você não está conseguindo ser estratégico, colocar ordem, né? Começou a virar um caos, assim, o ambiente. Entendi. Rô, eu tenho uma visão um pouco
dúbia dessa relação, né? Porque, assim, os meus melhores amigos, eu sempre trabalhei muito, esses 20 anos foram muito intensos e eu sempre me dediquei muito. Eu trabalhei mais de 10 anos no mercado super agressivo, que foi São Paulo. Sou paulistana, o trabalho é muito forte, assim, é uma centralidade muito grande, né? E forte. E fazer amizades no trabalho sempre foi algo que foi muito natural, assim, na minha vida, né? Os meus melhores amigos foram construídos a maior parte no trabalho, assim. E, obviamente, quando eu me tornei líder, isso virou um pouco conflitante. Por quê? Porque a cadeira de liderança, ao mesmo tempo que tem todo o processo da conquista, do bônus, né? Tem algo que é um pouco solitário, assim, né? Em que você fala, será que vou respeitar as afinidades que eu tenho com algumas pessoas, ou eu vou realmente formatar uma persona muito do líder, muito rígida? E eu passei a entender que as afinidades existem. Hoje eu respeito essas afinidades e eu trago para minha vida pessoal, já que é uma dessas pessoas, né? Mas eu construo uma persona quando eu estou no meu papel social dentro da empresa, exercendo uma decisão, um papel de liderança, muito honesto com essas pessoas e com todas as outras. Então eu separo esse líder popular de ser o amigo de todos, mas entendendo que as afinidades existem, se elas existem, elas podem ser trazidas para o meu mundo pessoal, e eu não me culpo mais por isso, né? Afinal de contas, poxa, que legal, mais um amigo, mais uma pessoa com afinidade, que incrível. Mas ao mesmo tempo eu reforço esse meu processo justo e democrático. Democracia diferente do popular, do amigo da equipe, no sentido de envolver a equipe e entender que existe um processo justo de avaliação ali dentre os membros. E em determinados momentos também, essa pessoa que tem afinidade e as que não possuem, em determinados momentos eu vou assumir o papel do líder autocrático, porque nem em todos os momentos eu vou ser democrático. Tem decisões que só cabem a mim. Tem decisões que vão ser impopulares. E eu vou desagradar, inclusive, as pessoas que eu tenho afinidade. Esse é o meu papel de líder e eu espero que elas entendam quando eu faço esse acordo com elas. Então, nesse sentido que eu venho desenvolvendo aceitação dessas afinidades. Nos momentos em que eu posso ser democrática, eu serei democrática, né? Ouvindo as pessoas numa tomada de decisão justa. Em determinados momentos, as pessoas precisam entender que eu vou desagradá-las com uma decisão impopular, que às vezes é tomada por outros níveis de decisão dos quais eu não tenho controle ou dos quais eu participo dessa decisão, ou mesmo que eu seja contrária a elas, é uma decisão da empresa, né? E cabe a nós, membros da empresa, executarmos determinadas decisões. Então, para mim, é aquilo que a gente falou, grau de maturidade, nuance, é uma nuance muito, uma linha muito, né, de uma nuance muito delicada, mas quanto mais maduro for o líder, né, e eu tento desenvolver essa soft skill, que é a maturidade profissional, a construção de uma persona justa, tratar as pessoas como adultos, que em que momentos a gente vai estar desagradando todo mundo e que fora daquela esfera eu posso retomar minha afinidade, ser amiga de algumas pessoas e apenas gestora de outras. E nesse sentido a gente vai se desenvolvendo em outras competências que infelizmente a gente só aprende na prática, testando e sendo o nosso próprio laboratório, né? A linha é muito tênue, muito. Mas eu tenho gostado de exercitar, né? De tenho afinidade, ok, mas aqui nesse momento eu exerço um papel, outras pessoas exercem outros, né? Eu só estou nesse papel, né? Não é melhor nem pior, mas eu prefiro ver dessa forma, assim. O que você acha? Não, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que entender o grau de maturidade da equipe, né? E entender o quanto que as pessoas elas estão preparadas para, né, esse nível de verdade que vem, eu acho que também é muito importante, porque e também eu acho que depende também do ambiente, sabe, Pri? Do ambiente que a gente está inserido, do contexto, da cultura organizacional. Tem vários fatores, assim. A linha ela é muito tênue mesmo, mas eu concordo muito contigo. Eu acho que essas afinidades elas são inclusive importantes. A gente passa a maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho, não é? Olha quanto tempo por dia, quantas horas.
como que eu não vou ter relações de amizade no ambiente organizacional, né? Exato. Só que eu acabo me deparando, talvez assim, esse meu ponto é porque eu tenho muitas experiências de pessoas que têm dificuldade de respeitar o líder, né? O líder que tem dificuldade de trazer o seu ponto de vista e de não ter medo que em algum momento, em eventual momento, desagradar alguém da equipe. Eu acho que muitas das experiências que a gente vive acaba formando as crenças que a gente tem, né? Essa é uma das crenças que eu mais trabalho em mentoria. Essa necessidade constante de agradar pessoas, né? Que eu, como pessoa e como profissional, já venho me desprendendo há alguns anos, no sentido de que se você, assim, não existe essa possibilidade de você conseguir, mesmo que você tente, não existe essa possibilidade de agradar a todos, porque quem toma a decisão, ela parte um movimento em dois lados. Um lado vai ser beneficiado e o outro vai ser frustrado. E nessa frustração, as pessoas projetam no decisor. E você é o decisor, então você sempre vai desagradar alguém. Isso é um fato corrente. E quando eu normalizei esse fato corrente, em determinados momentos ser odiada, em determinados momentos ser amado, e isso não influenciar tanto nos objetivos que eu tenho, obviamente que eu sou ser humano, é muito legal ser amado, né? Todos nós queremos, mas que isso não determina mais, né, o processo de foco que eu tenho para fazer determinadas coisas, e isso me libertou. Então, eu tento trazer um pouco disso para as mentorias e fazer com que os mentorados, eles testem isso no dia a dia. Tomar decisões, sentir e ver que aquilo não é o fim do mundo desagradar pessoas ou que as pessoas não gostaram da minha decisão. Mas você está ali para tomar decisões, você está ali para, né, orientar. E às vezes essa orientação é uma correção de comportamento, às vezes essa orientação é um feedback que é negativo, é um feedback de comportamento, é um feedback de resultado, é um desligamento. Então, você, querendo ou não, assume que aquela persona faz parte da sua cadeira quando você assinou um contrato. Isso também veio com a cadeira que você assinou ali, né? Então, essa responsabilidade de autorresponsabilidade, que também os livros muito, né? É essa de enfrentar a situação e depois daquilo se tornar tão corrente que a gente naturaliza todo esse processo. Mas essa é uma dificuldade mesmo, Rô. Eu também vejo na maior parte das mentorias que eu faço. Não é a necessidade de agradar, mas é que quando você desagrada, é uma situação que as pessoas evitam. E quando elas evitam, elas saem do papel principal da cadeira de liderança, que é decidir, que é liderar, que é conduzir, que é influência. A influência é um movimento muito forte no ambiente. Quando você influencia algo, você precisa quebrar outro algo para algo novo se estabelecer. Então é impossível que parte desse jogo não esteja frustrado nesse sentido, não. É verdade. Acho que tu bem colocou. É a dificuldade em desagradar. E que não é que ele quer desagradar, não é proposital. Muitas vezes é necessário, né? Enfim, não tem muito o que fazer. É natural. Ô, Pri, eu tenho um outro mito aqui. Qual? Vamos lá. Você acha que os líderes eles precisam ter todas as respostas, conhecer tudo de todas as áreas para eles serem, enfim, serem, né, vistos como pessoas de confiança dentro da organização, do time, para que os liderados possam confiar neles? Cara, o meu primeiro impulso é dizer que sim. E eu me arrependo de muitas posturas que eu tinha antes de ser líder. Eu olhava, eu era especialista, eu era analista sênior, e às vezes eu olhava os meus gestores, meus gerentes, meus coordenadores, meus diretores, e pensava assim, cara, essa pessoa neste tema, eu achei que ela não está muito bem, ela foi rasa, ela não sabe o que ela está falando. Mas hoje eu vejo que quanto mais você está numa cadeira complexa, menos a execução da operação você consegue chegar. O que eu quero dizer? Por exemplo, hoje eu estou na cadeira mais complexa da minha carreira. Eu sou responsável
por toda a área de RH, uma empresa pequena, mas todos os subsistemas de recursos humanos, eu posso listar aqui vários, né? Endomarketing, remuneração, folha de pagamento, relações sindicais, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento de liderança, avaliação de desempenho, sucessão, leis trabalhistas, ESG, diversidade, engajamento, consultoria interna, experiência do colaborador, eventos. Cara, eu sei tudo isso, posso compreender algumas coisas por já ter trabalhado, posso ter um leve, né, sei fazer a gestão, outras eu realmente sou excelente, sou uma especialista nata, sou muito boa, em outras eu conheço muito raso. Então, assim, isso me impediu de estar nessa cadeira. Então, o meu próprio case me mostrou que, e eu também enfrento muito desses cases nas mentorias que eu atendo, né? Nossa, a minha diretora, ela é, vamos supor, ela é diretora financeira, e aí eu atendo a gerente de relações institucionais. Mas a diretora financeira, ela tem contabilidade, ela tem controladoria, ela tem planejamento estratégico. E você é uma gerente sênior de relações institucionais. Então, se ela te contratou para ser o complemento do que ela entende, do que ela sabe, ela precisa fazer a gestão da área, dos resultados da área, das estratégias onde esses profissionais sêniores vão levar esse resultado da empresa. Então, assim, a minha primeira tendência é dizer que sim, é importante. Quanto mais ele souber dominar, ele vai ser mais respeitado. E a minha experiência me diz que você precisa ter uma rede de pessoas competentes. Você precisa saber fazer gestão de pessoas. Você precisa atingir resultados através de pessoas. Porque senão você vira sempre o especialista e você vai sempre para a operação. E para aquelas operações que você tem mais afinidade. Então, se eu fosse escolher as operações que eu tenho mais afinidade, eu só atuaria num determinado movimento. Mas não, eu preciso atuar em todos, então eu preciso ter rede de contato, networking, mentor, eu preciso fazer curso, eu preciso contratar pessoas que saibam, os meus pares precisam me ajudar, eu tenho que criar alianças. Então, eu tenho que abrir a minha própria caixa de ferramentas para lidar com todos os desafios desse movimento. É importante saber, se eu tivesse especialidade em todas essas áreas, com certeza eu estaria em posições em empresas muito mais complexas, absolutamente uma verdade. Mas você pode sim, né, tendo essas habilidades, chegar em uma posição complexa, tendo toda essa rede de relacionamentos, de pessoas, contratando pessoas que você saiba, tendo parceiros, fornecedores que possam complementar o seu conhecimento técnico. E aí você desenvolve o que é preciso, que é estratégia e gestão, né? O que que você acha? Nossa, eu concordo muito contigo, Pri. E eu tive uma experiência muito semelhante na última empresa CLT que eu passei. Também era uma vaga de, na verdade, assim, era uma vaga de business partner, né? Mas era para estruturar uma área de desenho de pessoas que a empresa não tinha. Não existia essa área quando eu fui para lá. E um E eu fui com esse reporte para o desafio. dono, né? Que é o mais importante ali. Você está se reportando para o dono, para um CEO, né? Então aquilo ali também tem um outro aspecto de todas as experiências que eu tive, né? Por exemplo. E que foi essa sua também, né? Foi exatamente também responder para um CEO, né? Enfim. E eu também, Pri, eu também não tinha todo o conhecimento técnico, tá? Mas eu aceitei o desafio e o que que eu fiz? Eu justamente fiz o que você falou. Eu me fiquei muito próximo de boas pessoas, bons profissionais, tanto pessoas dentro da empresa, contratei pessoas para o meu time que tinham um bom conhecimento técnico para me ajudar, né? Para me assessorar. Eu fui buscar conhecimento externo, trabalhei o meu desenvolvimento. Fiquei 100% pronta? Não. Tinha momentos que eu não tinha respostas, que eu dizia, não, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz, mas eu vou aprender a fazer, eu vou buscar como fazer, né? Em nenhum momento, assim, eu, né, baixei a guarda e disse, ai, meu Deus, me sinto perdida, me sinto, mas eu vou com as condições que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, mas eu não vou deixar de fazer, eu vou deixar de dar o suporte ou a assessoria necessária, né? Mas é muito parecida a nossa história, eu nem sabia disso. Eu tenho um último mito aqui. Tá. Falta 15 minutos ali para finalizar.
Mas o mito é o seguinte: líderes precisam ficar apenas na estratégia. Quem executa é o time. Eu ouço isso demais e eu já acreditei nisso também. Mas enfim, o que que você acha? Você acha que o papel do líder é definir a estratégia e deixar a execução totalmente para a equipe? Eu acho que não. Eu acho que sim, o líder ele tem um papel muito importante na execução da estratégia, mas se ele for delegar 100% da atividade para a liderança e ele não estiver próximo da equipe para acompanhar, para entender as necessidades, para treinar, desenvolver, né? Quem que vai acompanhar a estratégia para entender se ela está sendo executada da forma como precisa, de acordo com as necessidades da empresa, de acordo, né, com aquilo que a empresa tem de missão, de objetivos. Então, é nisso que eu acredito, Pri. Que, embora eu ache importante ele delegar as tarefas para justamente ele conseguir focar na estratégia, não significa que ele eventualmente não tem que estar na operação, porque ele precisa conhecer e saber o que a equipe está fazendo no dia a dia. Para ele conseguir nortear o trabalho, dar direcionamento, né? Entender justamente se a estratégia ela está sendo executada. Não sei se você concorda ou não. Não, eu concordo sim. E além disso, a gente hoje passa por um movimento econômico das empresas no país, em que as empresas estão mais enxutas, um pouco mais eficientes, né? E os times estão reduzidos. Então, extremamente impossível, por exemplo, né, o boom das startups. Hoje eu estou numa startup, tenho 80 pessoas, sou líder do RH, head da área, tenho uma equipe bem enxuta, reduzida, com um nível de senioridade um pouco menor. Então, é quase que impossível ficar só na estratégia, né? A gente faz um movimento transversal sempre, né? Na mesma hora que eu estou discutindo estratégia de vendas, né, estratégia de produto, toda a parte de financeira da empresa, né, decidir os rumos da empresa dos próximos 2 anos, no mesmo dia eu estou executando o happy hour de final de ano, eu estou planejando como é que as coisas vão se dar, eu estou fazendo entrevistas de estagiários, né? Então, existe uma parte operacional que vai ser inerente ao trabalho de qualquer líder, em qualquer nível de senioridade. Em muitas empresas, o líder bota a mão na massa de fato. E ele precisa entender que isso faz parte da cadeira dele. No momento e no movimento que a gente está hoje, o líder que é hands-on, que a gente fala, né? É um líder mais valorizado dos últimos anos para cá. É o que bota a mão na massa mesmo. Uma armadilha que ele precisa estar sempre atento é qual que é o grau de tempo e qual que é o grau de energia que ele vai executar, que ele vai se dedicar à execução. E qual que é o grau de energia que ele entende que precisa ser delegado. Isso depende do tamanho da equipe que ele tem, isso depende do tamanho da empresa que ele está, isso depende do negócio no qual ele está se dedicando. Então, uma série de variáveis ele precisa analisar, mas ao mesmo tempo ele também precisa se frear no movimento de execução, porque ele precisa, né, afinal de contas, a cadeira dele é pesada o suficiente, né, ele foi contratado para definir estratégias, para nortear as estratégias, para delegar a execução de forma que aquela estratégia seja direcionada. Então, se ele não modular muito bem isso, ele é varrido para a operação. Exato. Então, ele precisa estar nesse movimento muito forte do quanto ele vai se dedicar à operação, do quanto ele vai voltar ali para o pensamento, para a influência, para as reuniões, por exemplo, no meu caso, né, com liderança, para ser ponto focal do CEO, para estar ali, né, pensando com as mentes que estão fazendo a gestão, porque é muito fácil ser arrastada para o universo da operação, principalmente numa empresa pequena, em que você Exato. tem muitos detalhes e que você realmente vai desde né, da fruta, da forma da fruta que está ali no café da manhã, até a reunião com o CEO, que você vai definir os rumos ali da empresa. Então, mas isso cabe a você. Ninguém vai te dizer isso. É você que tem que fazer esse monitoramento, porque senão seus resultados também vão ser dragados. Vai chegar no fim do ano, alguém vai te cobrar os objetivos que você estabeleceu para a sua área. Esses objetivos não vão ser cumpridos porque você se dissolveu na operação.
Então, esse processo, ele precisa estar muito consciente. Estou muito na operação, toda hora você tem que ficar pensando, pô, vou delegar, pô, mas pô, meu time está sobrecarregado demais, eu preciso continuar com a mão na massa. Então, aí você tem que analisar o time, analisar dimensionamento, analisar competências, analisar senioridade, fazer as trocas necessárias, porque você não pode ser dragado para a operação. Então, eu acredito um pouco nessa viabilidade em que você tem que se frear também para não se dragar para a operação. Né? Eu concordo plenamente e até assim eu tenho vivenciado isso com alguns mentorandos meus, que eles eram da operação, ou enfim, eles eram Parece. colegas, né, Exato. dos seus liderados. Acho que é muito típico assim, a pessoa executava muito bem a atividade ali no operacional, foi promovido a líder, bem-vindo, né, à liderança, você ganhou um time, você ganhou uma estratégia. Só que ele não consegue sair da operação porque ele ainda não fez a viradinha de chave, ele ainda não trabalhou o processo de desenvolvimento de habilidades técnicas comportamentais que são necessárias para a posição de líder, e aí, eventualmente, ele não consegue atuar de forma estratégica e acaba sendo sugado, né, pela parte operacional. Então, acho que é algo que eu tenho trabalhado muito com eles nesse sentido, né, de entender justamente isso que você mencionou. O tamanho do time, né, os desafios que eles têm, porque em determinado momento ele vai ter que fazer essa virada de chave também. E muitos deles, Rô, se sentem. Eu já me senti assim. A primeira posição de liderança mais complexa que eu tive foi um desastre. E eu não tenho, assim, né? Para mim, mostrar vulnerabilidades é muito tranquilo, depois que elas passam, claro, que eu tenho todo o processo de aprendizado e tudo mais, né? Porque uma coisa é você convencer uma empresa de que você é bom, outra coisa é você manter. Isso que eu aprendi bastante na primeira posição que eu tive, né, de liderança, que foi realmente muito difícil para mim, porque cara, eu consegui chegar até aqui, eu consegui convencer, eu fui aprovada, meu Deus, que ótimo. Foi se passando o tempo, eu pensei, gente, o que que é estratégia? O que que é isso? Porque eu me sentia confortável em operacionalizar como especialista, e eu achava que isso fazia de mim uma líder excelente. Então eu virava par do meu time e executava junto. Só que eles ficavam assim, tá, e aí, qual que é o rumo? Qual que é o próximo passo? Qual que é o meu desenvolvimento? E Para eu onde pensava, gente, a gente vai? para onde que a gente vai? E eu também ficava, gente, para onde que a gente vai? E eu começava a demandar da diretora, puxando ela para a operação. Só que ela, madura o suficiente, ela me deixava errar. Ela falava, cara, a cadeira é tua, eu já te dei, né? Qual que é a sua estratégia? O que você propõe para a empresa? Eu não vou te propor nada, eu te contratei para você propor uma estratégia para esta área, de forma em que você faça uma leitura sistêmica do nosso negócio e toque a área de business. Na época era uma gerência de BPs, né? E aí eu fui me debatendo com aquilo, não tinha essa assessoria, não sabia. Hoje eu tenho mentores maravilhosos, mas eu não tinha essa rede. E eu pensava, gente, e agora? E eu sei que muitos dos nossos mentorados passam por isso. Pri, e agora eu sou um excelente especialista. O que que é essa estratégia? O que que eu tenho que largar a mão? O que que eu tenho que colocar nesse barco? O que que eu tenho que estudar, ler? Eles acham que é ler um livro, né? E na verdade não, é visão sistêmica, é relacionamento para cima, é leitura do ambiente, é leitura do segmento, é estudar o negócio, é estudar o produto da. Mas eu sou de RH, vou estudar o produto da. Claro, sua cadeira agora é business, meu amigo. Pri, Não é deixa eu fazer. fazer um adendo aqui. O primeiro módulo o primeiro pilar, na verdade, do meu método é justamente esse. A Exato. pessoa eu dou um tempo para ela justamente entender o negócio, entender a organização, entender o produto, sabe? Entender o cliente interno, conhecer a equipe, conhecer para cima, sabe? Ter uma visão estratégica, porque eu não acredito que a pessoa consiga ter uma liderança estratégica se ela não ter uma visão estratégica, uma visão de negócio. Exatamente, exatamente. E foi aí que virou a chave. E eu pensei, cara, foi um desastre realmente, mas eu me orgulho muito, né? Foi um ano bastante sofrido, mas hoje eu colhi os frutos disso. Claro, tem um caminho enorme para seguir,
mas aprendi bastante, né? Aprendi muito. Que legal. Pri, a gente teria tantas coisas para falar, passou tão rápido. Muitos Pessoal, mitos vocês ainda. gostariam da segunda parte dessa live, que a gente fizesse isso em outro momento? Se vocês quiserem, dá um joinha aí, que aí a gente agenda para fazer, né, a segunda etapa e falar sobre outros mitos, né, que a gente pode abordar aqui, que os livros não nos contam, né? Exatamente. Nenhum Pri, livro conta. a gente já vai se encaminhando para o final da live. Eu gostei muito da tua participação, agradeço imensamente você ter aceito, né, vir fazer parte desse segundo episódio. Ó, o pessoal quer a segunda parte, Pri. Vamos A fazer gente vários mitos. vamos fazer. Para finalizar, eu queria que você deixasse aqui para nós uma dica, né, uma sugestão, enfim, um aprendizado ou uma ferramenta que você usa no teu dia a dia que você acha que pode ajudar outras pessoas também. E depois também quero que você fale onde que as pessoas podem te encontrar. Legal. Nas redes sociais, enfim. Primeiro aprendizado que eu tive, né, a ficha mais forte que caiu, assim, foi aceitar as minhas vulnerabilidades enquanto líder, né? Às vezes você pensa, meu Deus, está sendo um desastre essa experiência, eu não nasci para isso. Será que liderança é um dom? Será que liderança é aprendido? A gente fica um pouco confusa, a gente deseja tanto algo e quando a gente alcança aquele algo, a gente vê que não é nada daquilo, né? É realmente uma posição bem difícil, algo que você tem que se dedicar, tem que estudar, mas que ao mesmo tempo, se você respeitar suas vulnerabilidades, aprender com elas, aprender com o time, uma coisa que eu sempre digo que eu aprendi faz muito pouco tempo, né? Sair dessa posição de superioridade e você se colocar numa posição de ouvinte. Escuta o teu time, ele que vai fazer de você um excelente líder. É aquele time que você tá no dia a dia, tendo afinidades, tomando decisões, atingindo resultados. É esse time que vai fazer de você um líder realmente bom para aquele time, né? Você está ali a serviço das pessoas, você está ali a serviço do negócio. Então, não existe uma superioridade em relação a isso. Pode existir um pouco mais de conhecimento técnico, um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência. Você só está naquela cadeira, aquilo é provisório, aquilo é passageiro. Então, assim, aproveite esse momento das vulnerabilidades e escuta o time, né? Tenta aprender as suas habilidades de liderança com o próprio time, sendo o seu próprio laboratório. Então, essa ferramenta de olhar para mim e ser o meu próprio laboratório, claro, estudar, ler, entender, me inspirar, ter mentorias, né, com profissionais que já passaram, já estiveram nessa cadeira, mas pegar tudo isso, botar na sua realidade e falar o seguinte: que líder que eu quero ser, com esse time que eu estou nessa empresa, como que eu posso ser melhor, o que eu, de passinhos em passinhos, entendendo vulnerabilidades, entendendo erros. Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande, tem sido, tenho ainda, né, uma carreira enorme ainda para conquistar, tanto em empresas, né, quanto no mundo do empreendedorismo, que eu estou engatinhando agora, só há 4 anos, né, em detrimento aí de 20 anos no mundo corporativo, nas empresas. Então, eu quero ainda aprender bastante. E onde vocês podem me encontrar, né, podem me encontrar no meu Instagram, @Priscila, com SC e 2 Ls, .santana.psico. Tô lá, não é um super perfil, mas tento postar sempre que eu posso, né, conteúdo sobre carreira, sobre saúde mental, e principalmente, né, todo esse mundo, o universo do trabalho, eu gosto bastante, me interessa muito. A live vai cair, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado, pessoal, pela participação Obrigada, de todos. pessoal. Foi muito, eu aprendi muito, Pri. Mais uma vez, Também, muito Rô, obrigada. mais uma vez. E Obrigada. a gente marca, então, a parte 2 dessa live. Com certeza. Obrigada, pessoal. Um beijo. Boa noite para vocês. Gente, boa noite para vocês. Tchau, Tchau, tchau.